Olá pessoal, hoje no Aula Livre nós vamos começar uma nova trajetória, vamos começar a percorrer uma nova trajetória numa outra área do conhecimento, que é uma área que não é nenhuma novidade, ela data do século XIX pelo menos, mas na vida de vocês vestibulandos, na vida de vocês que têm provas para fazer, é uma coisa super recente, ou seja, a sociologia. A sociologia é uma ciência que visa o estudo da sociedade, não é? Está no próprio nome da área de conhecimento. Mas como é que se dá essa construção? Nós vimos no módulo de filosofia, na disciplina de filosofia, que as ciências elas vão se construindo ao longo do tempo, de acordo também com necessidades humanas de explicar determinados fenômenos. No caso da sociologia, explicar fenômenos sociais. Mas quais fenômenos? Todos eles? Que tipo de fenômeno ou em que época? Bom, vejamos um histórico disto. Falar em pensamento social não é nenhuma novidade que o século XIX traz para nós. Século XIX em que a sociologia aparece como ciência. Se nós pararmos para pensar, para fazer uma análise histórica, desde a antiguidade grega, em Platão, ou seu mestre Sócrates, ou seu discípulo, sucessor Aristóteles, nós teremos uma preocupação com a sociedade. Que modelo de sociedade deve ser constituído por nós? Que modelo de sociedade deve ser criado? Que formas de relação social são válidas e etc. Isso nós já vamos perceber aqui, desde a antiguidade. Mais adiante, no pensamento medieval, isso também aparecerá, e mais ainda no pensamento moderno, a partir do Renascimento, pensadores como Maquiavel, pensadores como Hobbes, como Locke, como Rousseau, também da política, que faz parte de tudo isso, vocês devem estar lembrados também das aulas de filosofia a esse respeito. Mas era uma filosofia social. Qual a diferença de uma filosofia social para uma sociologia? A filosofia social, em princípio, ela deve dizer como o mundo deve ser, como o mundo deveria ser, como o mundo social deve ser, isto é, como Platão fazia na sua obra República, que data desde antes de Cristo, como deve ser a sociedade que nós queremos, como deve ser a sociedade que nós queremos para nós, que nós vamos planejar e idealizar. A ciência, no caso a sociologia enquanto ciência, vai fazer um outro papel. Que papel é esse? É o papel não de dizer como as relações sociais deveriam ser, como as sociedades deveriam ser, e sim classificar os tipos de sociedades existentes, os tipos de relações existentes dentro de cada sociedade a partir de critérios empíricos, isto é, observáveis, perceptíveis. E quando isso vai se avolumar? No século XIX, como já foi dito. Por quê? O século XIX ele está marcado pelo cientificismo, coisa que nós vimos também nas aulas de filosofia. Havia todo um entusiasmo em relação à ciência como uma forma de explicar a realidade mais válida do que outras, como uma forma de explicar a realidade talvez de acordo com a crença no século XIX, isenta de erros, de suposições fantasiosas, etc. E a sociologia vai surgir em meio a tudo isso para explicar o quê? Transformações sociais que vinham ocorrendo desde pelo menos 2 séculos antes do XIX e que mudaram consideravelmente o panorama europeu. Ideia de revoluções. Nós temos toda uma era de revoluções, revolução científica também acontecendo, que vai trazer a ciência como uma forma tão valorizada de conhecimento, mas no plano social, econômico, político também temos revoluções ocorrendo. Por exemplo, revoluções industriais, especialmente na Inglaterra, Revolução Francesa. Revoluções industriais que vocês têm lá em história, vão modificar o modo de produção econômica e vão mudar o panorama dos países, das cidades. Como assim? Nós vamos passar de sociedades de caráter, digamos assim, mais agrário para sociedades urbanas, sociedades desenvolvidas ao redor das fábricas que vêm surgindo ali. É claro que isso vai trazer uma nova cara para essas cidades, uma nova cara para essas sociedades, e isso trará também novos conflitos sociais. A própria ideia da urbanidade, das cidades crescendo, se expandindo num ritmo muito grande, muito acentuado, nesse momento aqui, vai acarretar problemas. Por quê? Não há espaço para todos, evidentemente nem todos vão conseguir empregos nessas fábricas. E as próprias relações de trabalho dentro dessas fábricas, dentro desse modo de produção industrial, não vão ser as mais igualitárias possíveis. Então isso também gerará conflitos que a sociologia vai se propor estudar. Revolução Francesa no sentido político, não é, pessoal? Nós temos ali uma ideia de liberdade, nós temos toda uma ideia de liberdade ancorada já no pensamento dos iluministas, nós temos em 1789 a Revolução Francesa se efetivando, temos transformações políticas e sociais na França, que vão resultar na era napoleônica e tudo aquilo que vocês também estudam em história, e isso tudo trará também uma modificação no cenário político social europeu. Tinha que se explicar isso. Era muita mudança acontecendo muito rapidamente. Então, a sociologia surge para isso. Essa imagem aqui retrata para nós, então, o contexto da época, as chaminés das fábricas, o apito das fábricas, toda aquela ideia de indústria, de cidade industrializada que vem surgindo a partir desse momento aqui, num ritmo crescente, num ritmo frenético. Agora, como explicar isso? Essas novas sociedades que surgem?
nós temos um pensador que já foi abordado também lá na filosofia, que é Augusto Comte. Estão lembrados? Augusto Comte é considerado, se não o pai, pelo menos o fundador, em certo sentido, da sociologia, porque ele está vivendo na França, ele é francês, e ele está vivendo quando? Ele nasce 9 anos depois da Revolução Francesa acontecer. Então ele vai passar a sua infância, sua adolescência, num país marcado ainda por acomodações de ordem social e política que estão acontecendo, pelo desenvolvimento de um capitalismo industrial na França, que vem crescendo também nesse momento aqui, etc., e vai morrer em meados do século XIX. Então ele vai pegar essas transformações todas ocorrendo. E ele vai se propor, então, a explicar cientificamente, diferentemente do que fizeram Platão e outros, né, em épocas anteriores. Não cientificamente, filosoficamente, vamos propor uma nova sociedade diferente e tal. Não era bem isso. Era uma questão muito mais de observar, porque Comte é um entusiasta da ciência. Daí vem o nome da corrente de pensamento que ele cria, positivismo. Existe uma expressão que nós utilizamos e damos o nome de ciências positivas. Quais são as ciências positivas, pessoal? São aquelas que partem da observação concreta das coisas. Então, todo aquele dado que a gente obtém a partir dos sentidos, a partir da observação, a partir da experimentação, são dados positivos. Então, o positivismo é uma crença nisso, né, de que só esses dados, através da observação de critérios empíricos, nos trarão um verdadeiro conhecimento. Daí, um conhecimento científico, como era a marca da época, desse século XIX aí. Aí está Augusto Comte. E Augusto Comte ele tem uma forma muito particular de entender a realidade, porque prevê uma certa ideia de evolução. Não é uma evolução biológica, que estava também na moda aqui no século XIX, a partir do darwinismo, né, e outras teorias. Não é bem isso. Trata-se de um progresso, na verdade, de uma evolução social, de uma evolução na maneira como os homens obtêm conhecimento do mundo, de si, do seu mundo social, do mundo natural, enfim, o conhecimento de uma forma mais ampla. Então, Comte alega que nós passamos por 3 etapas básicas. Nós, enquanto sociedade, nós, enquanto humanidade, então todas as sociedades ou já passaram, ou estão passando, ou passarão por 3 etapas básicas nessa busca pelo conhecimento. Isto é, etapa, fase, estado, estágio, né? Tanto faz como a gente vai chamar. Comte chama isso de estado. Então nós temos aqui a lei dos 3 estados. O primeiro estado seria o estado teológico. O que é o estado teológico, gente? O que caracteriza o estado teológico? As explicações para o homem, para o mundo, para as coisas, enfim, provém de Deus ou dos deuses. É só nós pensarmos em civilizações mais antigas, como egípcios, como a Mesopotâmia, de alguma maneira Roma e tal, que nós teremos ali exemplos bem claros de sociedades que, de acordo com Comte, viveram nessa etapa teológica, buscando explicações não em caráter, não em princípios exatamente racionais, mas em princípios divinos, religiosos. Depois, Comte fala que vem uma etapa posterior, que é o estado metafísico. O que é metafísico? Meta significa além, e físico vem de physis, natureza, ou seja, além da natureza, além do concreto. É quando a filosofia surge, por exemplo, e busca explicações para as coisas já de ordem racional, mas ainda não são explicações de ordem concreta, ou seja, científica, ainda não é um conhecimento que nós podemos observar. É o trabalho dos pensadores gregos, é o trabalho de pensadores modernos em alguns casos também. É assim que Comte vai classificá-los. Ou seja, estado metafísico se caracteriza por um avanço da razão, mas ainda não a ponto de apresentar provas para aquilo que se está querendo dizer, provas de caráter científico. E, finalmente, nós temos o terceiro desses estados, que seria o estado positivo. O que é o estado positivo? É o estado em que predominam as explicações da ciência, das ciências positivas. Isto é, seria a última etapa, a etapa mais evoluída, a etapa mais avançada dessa busca humana por conhecimento. Tranquilo, pessoal? Agora vamos lembrar do seguinte, essa questão do conhecimento para Comte não é meramente uma questão de entender o mundo apenas para uma satisfação de um desejo humano de conhecer. É compreender, prever, organizar, principalmente organizar. Nesse sentido de conhecer a realidade para organizar, no caso aqui da sociologia, a realidade social humana, as realidades sociais humanas, no intuito de organizá-las. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em cada uma dessas etapas aqui, nós tivemos a predominância de um modelo político, por exemplo. Isto é, lá no estado teológico, lembrem-se das aulas de história, do despotismo teocrático, das teocracias, enfim, Comte vai associar esse tipo de regime político a esse estado aqui. No estado metafísico já entram outras formas de governo, a democracia passa a surgir aqui como ideal e tal. Já no estado positivo, Comte dirá que surgirá também, como ele é o estado mais avançado na busca de conhecimento, surgirá o estado político, o regime político mais avançado para os homens, que seria a república. E é por isso, então,
que no Brasil nós vamos ter a República sendo proclamada no final do século XIX e, como nós sabemos, os militares e outros elementos da sociedade que estão envolvidos nessa implantação da República no Brasil vão se inspirar no pensamento de Comte. Para quê? Para que o Brasil também entrasse numa certa evolução. O Brasil era visto, então, por esses militares brasileiros republicanos como um país ainda agrário, atrasado, monárquico. Comte tinha uma ideia de reformar a sociedade, isto é, prever, controlar os fenômenos, a ciência nos daria essa contribuição, a sociologia estaria aí para dar essa contribuição para nós. Ordem e progresso são palavras que estão na bandeira do Brasil, todo mundo sabe, e elas vêm de um lema de Comte. Este é o lema de Comte, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O que isso significa? O amor por princípio das ações dos homens em sociedade. Que amor é esse? É o amor romântico? Não. Romeu e Julieta, coisa assim? Não. Seria o amor fraterno, o amor solidário, o amor que impediria as desigualdades sociais de serem tão grandes assim, de termos de um lado pessoas muito ricas e de outro lado pessoas miseráveis. Se as pessoas se regessem por este amor aqui, por esse amor fraterno, teríamos uma sociedade, se não igualitária, pelo menos muito mais equilibrada. É nisso que Comte acredita. A ordem por base significa uma questão de um conservadorismo. O pensamento de Comte não é revolucionário. É diferente do pensamento de Marx, de Engels, do comunismo e outras correntes que nós teremos também no século XIX. Ele é um pensamento reformador que guarda um certo conservadorismo. Por isso a questão da ordem está aqui. Ou seja, a ordem é um critério necessário para o progresso. O progresso, por fim, no sentido de finalidade, devemos progredir, devemos evoluir, mas a partir da ordem e a partir do amor, mas especialmente na questão da ordem. Enfoquem isso daqui. E aí está a bandeira do Brasil, né? Todo mundo sabe, todo mundo já viu, ordem e progresso, ali o lema adotado, quando esses militares republicanos, no final do século XIX, resolvem substituir as armas da família imperial portuguesa, e dos Bragança, etc., da monarquia, né, depois já brasileira, mas que mantém as armas, os símbolos da família aqui, né, por uma abóbada celeste com o lema Ordem e Progresso ali no meio. Certo, pessoal? Bom, por hoje era isso e até a próxima aula. Fiquem bem.